Durante anos, a criatividade parecia ter sido colocada em segundo plano. O mercado passou a valorizar quem dominava ferramentas, dados, processos, plataformas. E então surge a inteligência artificial e vira o jogo. Num cenário onde qualquer execução é automatizável, o diferencial voltou a ser quem tem uma boa ideia. Quem conecta repertório, timing, cultura e sensibilidade. E quem, é claro, sabe contar uma boa história. Então vamos para mais um, Paty, que hoje vai ser incrível. Vai ser incrível mesmo, porque a gente vai conversar com um cara que entende de tudo isso. Ele é criativo multidisciplinar, premiado em Cannes e vários outros festivais. Já dirigiu campanhas para Heineken, Natura, Bradesco, Toyota, foi head de marketing do Banco Next e CCO da 3C Gaming. Hoje ele é o cara da IA, ele estuda o tema 24 horas por dia, 7 dias por semana e, sem dúvidas, produz o melhor conteúdo sobre IA de toda essa internet. Tô falando do Paulo Aguiar. Gostou da minha abertura? Porra, Gostou? demais, eu vou gravar. Bom, vai estar gravado já, não preciso nem gravar, vou usar para me apresentar sempre. Muito obrigado, valeu pelo espaço e obrigado quem tá vendo aí, escutando a gente. Não é só porque você é meu amigo, não. É porque você é realmente é esse cara. Não, tá muito... É realmente esse cara. Não tem que falar. O conteúdo que você tá produzindo Obrigado tá demais, muito legal. gente. Obrigado demais. Pegando o gancho aí de como eu te apresentei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha de transição de carreira, né? Você como head de marketing, você que foi CCO da 3C Gaming, por que você escolheu fazer essa transição? Não faz muito tempo, né? Não faz tanto tempo assim, a gente se conheceu, você ainda era da 3C Gaming. O que te motivou a isso? Eu acho que eu fiquei uns 10 anos em cargos de gestão e de liderança, assim. E, naturalmente, quando você tá numa posição dessa, você coloca menos a mão na massa. Mas eu nunca parei de colocar a mão na massa para fazer projetos pessoais e paralelos, assim. E, naturalmente, quando surgiu a IA generativa, especialmente o lançamento do DALL-E e logo na sequência o Midjourney, eu comecei a experimentar e ver, pô, isso aqui, caramba, cara, isso aqui tá conseguindo fazer umas imagens. Pô, isso aqui eu consigo gerar alguns textos. E... naturalmente, eu comecei a gastar muito tempo com isso. Até o ponto que eu falei, cara, eu quero me dedicar a minha energia mais a isso. Eu quero estudar mais. Porque imediatamente, quando a gente começa a criar as primeiras coisas, todo mundo passou por esse momento uau da IA, assim. Quando você cria um negócio e fala, pô, mas isso aqui meio que faz o que eu faço. É possível. É possível. Você digitou lá um elefante laranja na lua ali, parecendo qualquer coisa. E aí eu tive aquele estalo que é inevitável que em algum momento o trabalho que eu faço hoje, ele não vai ser mais necessário, assim. Então eu quero me adiantar ao máximo para explorar as possibilidades criativas. E aí, com a minha experiência de liderança criativa, de processo e como professor também, que é uma coisa que eu faço há mais de 10 anos, eu falei, pô, eu quero aprender para poder ensinar isso para outras pessoas. Porque é uma coisa que eu acho que é muito latente hoje, que é essa demanda gigantesca de quem vai ajudar a gente a aprender a usar tudo isso, sabe? Eu assisti um painel seu, que você fala que um dos insights que você teve de fazer essa mudança foi quando você foi apresentar, não lembro se era um storyboard ou se era acho que era uma concorrência, né? Sim. Conta um pouquinho essa história, que eu acho que ela é... O momento que isso ficou mais evidente foi assim que saiu o GPT, a possibilidade de criar os GPTs, né? Que você cria uma versão personalizada de um chat GPT baseado numa base de conhecimento específica. E aí, logo que saiu, eu investi um tempo em, vou fazer um pra me ajudar a criar ideias de ativação de gaming. E aí, coloquei lá as pesquisas, coloquei um monte de cases que eu gostava e estruturei a forma que eu achava que a IA deveria pensar pra ter ideias. E ela começou a criar muito bem, assim. Tipo assim, muito bem. Ao ponto de conseguir automatizar boa parte do processo de concepção. E aí, teve um caso específico de uma concorrência que a gente participou de uma grande marca, que a gente não tinha tempo pra fazer, porque a gente foi chamado em cima da hora. E eu fiz tudo com IA, e a gente mandou, e a gente ganhou. E nesse dia eu falei, eu nem lembrava direito o que a gente tinha mandado, porque foi tudo muito rápido, a gente mandou 3 opções. Fez o prompt. Não, mas o quê? Sim, Os prazos da publicidade, gente. Vocês precisam entender E aí, isso. o momento eu falei, cara, imagina isso daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos. E aí, de novo, o meu papel como líder criativo, cara, como é que eu preparo as pessoas pra usar isso, assim? Pra treinar isso da melhor maneira. Porque acho que é o principal ponto da IA, que a IA é fantástica, do jeito que a gente já tem, mas quando você ensina ela a fazer uma coisa que você domina, que no caso era ter as ideias de ativação de game, é onde a mágica acontece, assim. Então acho que, pra mim, o meu papel está muito em encontrar pessoas criativas, líderes, que fazem bem sem a IA, para que elas possam fazer ainda melhor com ela, assim, sabe? Então, Paulo, nessa investigação que você estava fazendo, nesse interesse que você se dedicou,
para poder treinar as pessoas que estavam ao seu lado, seus alunos, nessa sua experiência? O que você acha que vai ser, então, nessas qualificações, essas habilidades que são as próximas que utilizarão, né, a inteligência artificial, como a gente está vendo? Um dos métodos que a gente sempre traz é usar a IA como sua copiloto, assim, que é como é que você pega as suas habilidades e amplifica elas com a IA, como é que você olha para o seu processo criativo e entende em quais etapas a IA entra para te auxiliar, assim. E acho que o principal ponto hoje é parar de usar o modelo tradicional pronto, que ele vem ali de fábrica, e colocar informações suas e a sua forma de pensar para a IA te ajudar a fazer isso, assim. Acho que essa é a dica que eu dou para todo mundo, assim, cara. Se você tem um talento, se você tem um jeito de fazer que você acha que é diferente das pessoas, essa é a coisa mais importante para você trabalhar junto com a IA. Porque ela vai aprender junto com você e com certeza você vai ter um assistente super inteligente para te ajudar. Aliás, falando nisso, outro dia eu tava falando sobre IA, né? Inclusive fui chamada pra falar sobre isso e pensei, meu Deus, eu não sei falar sobre isso. E aí a pessoa que, né, eu falei, e aí, mas por que eu? Ah, porque você é líder e tal, e você tem usado isso no seu dia a dia e tal. Eu fiquei pensando em como falar sobre isso, e aí eu fui do ponto repertório, né? Então, como que a gente constrói um bom repertório para ir, então, acho que antes, né, tipo isso, antes de você usar IA, acho que tem que dar esse passo para trás e falar, tá, qual que é o meu repertório, como eu construo isso? Então, a minha dúvida é essa, minha pergunta, na verdade, minha dica é te pedir uma dica, na verdade, de como se constrói repertório para então conseguir construir bons prompts. Acho que essa é a grande questão, assim, ela tá muito distante da IA, no fim das contas, né? O seu repertório, eu falo que as duas coisas mais importantes para trabalhar com IA é ter um bom direcionamento, um bom briefing, um bom ponto de partida. E lá no final, você ter repertório e bom gosto para entender se o que foi feito nesse meio do caminho tá correto, assim. Sim. Essas são as duas habilidades humanas mais importantes, no meu ver hoje, assim. Sim. E como construir repertório é uma coisa que é difícil de acelerar. Eu sempre dou o exemplo do meu irmão, é meu assistente. Ele acabou de fazer 20 anos. Não tem como acelerar a construção de repertório dele, é uma questão de vivência, cara. Você precisa ver muitos filmes, você precisa ver muitos clipes, você precisa viajar, você precisa ir pra exposição de arte, precisa consumir coisas precisa demais. Sair do online precisa também, sair, né? Isso que é o mais louco, né? É, a junção de muitas coisas, assim. É. Tanto que tem até uma fala do James Cameron, que ele fala sobre... A gente fala dos modelos, né? Os modelos de linguagem. A gente é um modelo de linguagem, que é treinado com tudo que a gente vive. E a gente cria a partir de uma forma de processar tudo que a gente viveu. E a gente tem discernimento para entender o que é criativo ou não. Muito semelhante com um modelo de IA. Sim. Então, você aumentar a sua base de conhecimento, para mim, eu acho que é a coisa mais importante hoje. A preocupação que eu tenho é com os jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho no mundo pós-generativo, digamos assim. Porque eu era um diretor de arte. Eu passava muito tempo pesquisando antes de começar a lealtar, estudando. Pô, estudava livro, internet, e aí eu lealtava. Hoje a pessoa já gera um negócio. Tem muitos profissionais jovens que eles não têm a necessidade, eles não sentem a necessidade de fazer pesquisa de referência, por exemplo. Porque é só gerar, ué. Tem uma caixa de texto lá, cara. E o que você coloca, ele produz. Por que você vai ter que ir atrás? Porque senão você não vai saber se o que ele produziu é bom. Parece meio óbvio, mas não é, entendeu? Não é. Nossa, é muito louco, porque você falou isso, eu lembrei, o Gu Garbato, que veio aqui, que é um engenheiro de som incrível, de pós-produção de áudio, é maravilhoso. Ele falou uma coisa que é muito louca, que eu quero o seu olhar sobre isso, né? Que é como que os profissionais vão ser construídos a partir de agora, né? Porque a gente vê uma maneira dos profissionais serem construídos, que é você começar do básico. Então, um redator, por exemplo, que faz o básico e aí depois vai subindo numa escala. Corta pra mim, faz esse preparo. Exato, e não vai ter mais esse profissional, porque isso vai ser feito com IA, e aí os profissionais já têm que chegar no mercado de trabalho com um certo conhecimento. Você vê assim também? Tipo, como que as pessoas vão realmente aprender a chegar lá? Eu acho que o formato de ensino precisa mudar radicalmente. Sim. Há muito tempo, até antes da IA. Exato. Mas agora mais do que nunca, assim. E essa construção de repertório, de bom gosto, de critério, ela é sempre a coisa mais complexa, assim. Não tem tantas aulas e cursos disso, assim. Até uma das coisas que a gente tava falando do CRIA, que é o meu curso, a gente tem lá um monte de aula de criação de imagem. Eu tava discutindo outro dia com o Fê, que é meu sócio, que, cara, a gente vai ter que colocar uma aula de o que é uma imagem boa, né? Porque estética, você tem que treinar. É complicado, porque você não espera ver isso num curso de IA, mas não adianta nada você fazer um curso de IA para criar imagem se você não consegue perceber o que é uma boa imagem, assim. E muitas pessoas não conseguem, cara. Conceituar, né? Não é um dom, é uma coisa que você treina, assim. Então, tipo, ter esse olhar de como você refina o seu repertório, como você consome material de altíssima qualidade, com certeza é uma das coisas que vai mais te ajudar a criar coisa boa com IA. Às vezes mais do que uma ferramenta ou uma técnica de prompt, assim. Porque cada vez mais a IA vai
partir de uma referência, né? Se você colocar hoje uma imagem que você gosta muito lá no seu ChatGPT e falar qual o prompt necessário para criar essa imagem, ele vai te dar. Só que tem que ser uma imagem boa que você coloca ali. Se você colocar uma imagem ruim, ele vai te dar. E ele não vai falar pra você, Paulo, acho que essa imagem não tá muito boa. Ele nunca fala isso, né? Não sei se você já percebeu. Mas o ChatGPT, algo que eles precisam melhorar. Paulo, eu vou criar essa imagem aqui, mas, pô, ela é meio zoada. Eu pô, falei isso hoje. Eu falei isso hoje. Você pergunta as coisas pra ele. O ChatGPT, ele sempre vai concordar com você, assim. Sempre vai falar, você está certo, Paulo, parabéns. Ele vai te seguir. É sempre uma boa ideia. Você sempre tem uma boa ideia, não importa qual seja, assim. Isso já é meio enviesado, né? E pro criativo, então, mais ainda, né? Porque se você põe um prompt lá, olha, quero uma imagem com traços impressionistas e que tenha X corpo... Agora, isso é aderente na minha campanha? Isso é bom para aquilo que eu quero passar, né? Porque, eventualmente, pode até ser bonito, estético, mas é aderente? Então, onde eu quero chegar é, você percebe que o insight, a ideia, a curadoria, o preparo, né, que está de alguma forma ligado a esse repertório, ele está se sobrepondo, ou tende a se sobrepor na construção de um projeto de IA? Não, sem sombra de dúvida, assim, cara. Acho que todos os profissionais criativos, eles precisam ser mais estratégicos, agora que boa parte da execução criativa pode ser feita com a IA. Então, eu até dou sempre exemplo, eu era um diretor de arte, tinha, vamos supor, 5 dias, cara, para fazer uma campanha. Eu ia pensar e criar e trabalhar na estratégia 2, 3 dias e ia ficar 2, 3 dias lealtando, executando, buscando um traço. Hoje eu ficaria 4 dias pensando, 4 dias e meio pensando e meio dia executando, porque é muito rápido executar quando você tem uma boa ideia e um bom ponto de partida. Então eu usaria meu tempo muito mais em definições estratégicas, em referência, em por que isso é bom e menos tempo na execução. E a gente sempre fez o oposto. Né? Tanto que o bom criativo era o cara que sabia executar, né? Que sabia operar um software, que sabia operar um equipamento e ele conseguia sobressair. E agora a gente vai ter exatamente o oposto, assim, né? O profissional destaque está muito mais em quem tem boas ideias, bom ponto de partida, bom propósito, boas provocações. Porque a execução, ela tende a ser comoditizada, eu acho. Assim. Queria abrir um pouco do teu processo criativo aqui agora, passar para um outro ponto, que é como que você cria, assim? Qual é o seu processo criativo? E aí, para você me explicar isso, queria que você usasse um pouco de exemplo essa maratona que você teve agora. Explicar pra gente como foi essa maratona de postar todos os dias, né? Conteúdo todos os dias. E aí, será que dá para você abrir um pouquinho desse processo criativo e de organização também, né? Não é nem só questão de criatividade, é de organização para fazer tudo isso acontecer. Com certeza. Em julho, 31 dias, eu publiquei 31 conteúdos. No total, foram 102 posts, contando com os stories e os making-offs e carrosséis da vida. Foi muita coisa. E um dos motivos que eu fiz esse desafio é porque eu queria produzir mais rápido. Eu percebia que quando eu sou contratado para fazer um projeto, eu produzo muito mais rápido. Quando era para fazer os meus conteúdos, às vezes eu ficava 2, 3, 4 dias fazendo a mesma coisa. Falei, eu quero encontrar um outro processo. E eu sempre estudei muito processo criativo e eu acredito que a criatividade, ela é um sistema, ela não é um dom, assim, sabe? Tem pessoas que são gênios, eu já trabalhei com alguns, eu acho que eu não sou. Eu só consigo criar se eu olhar, se eu fatiar isso em etapas e ir passando por essas etapas. Sempre foi o meu jeito de fazer coisas boas. Todos os projetos legais que eu fiz, eles não surgiram de uma hora para outra. Eu nunca tive uma ideia, nossa, do nada. Não, eu preciso enfileirar o meu processo e conseguir. E toda vez que eu fiz isso, eu tive bons resultados. Então hoje o meu trabalho para criar os conteúdos, ele segue um processo bem básico, mas auxiliado pela IA de ponta a ponta, assim. Então acho que ele começa muito de um lugar de curadoria. Então tô lá navegando o tempo inteiro e sendo bombardeado de informação. Eu vou tentando agrupar esses temas para depois transformar eles ou em um conteúdo específico, porque uma ferramenta foi lançada, ou em uma reflexão sobre uma pauta em si. Mas o briefing, como é um conteúdo autoral, ele sempre parte de um e se. E se eu usasse a IA para ilustrar um sonho? E se eu usasse a IA para fazer troca de roupa? E se? Aí, beleza, sei o que eu quero. E desde essa etapa eu uso a IA para me ajudar a abrir possibilidades. Então eu sou muito adepto de uma visão de divergir e convergir. O processo básico de criação lá dos diamantes é levantar todas as possibilidades e depois selecioná-las. Eu falo que é o processo criativo para escolher uma roupa, é o mesmo processo criativo para escolher uma ideia. Você olha as que tem, depois você escolhe. Você não pega a primeira e vai embora. Você faz isso, você provavelmente vai deixar uma roupa mais legal de lado. Então, eu sempre uso a IA para isso, assim. Então, eu briefo a minha IA, eu sempre começo meus conteúdos com um áudiozão. Tô pensando em fazer tal coisa, assim, assado, um conteúdo assim. Lista pra mim
possíveis sinopses desse conteúdo. Eu sempre gosto de começar por sinopse, eu sou viciado em sinopse de 2, 3 linhas, e eu peço em muita quantidade pro ChatGPT. Então eu pego uma ideia, que é tipo ilustrar um sonho, e peço pro ChatGPT listar 10 sinopses em uma tacada. Quando você pede pro ChatGPT fazer uma coisa com muita quantidade, ele escreve menos, o que é ótimo, porque o ChatGPT escreve muito, ele fala muito, né? Sim, é verdade. Ele é muito prolixo. É teu amigo. E aí você passa horas ali. Ele fala muito, ele fala, enrola pra caramba. E quando você fala, preciso de 10, ele fala, pô, tenho que ser sucinto. Nossa, sim. E aí, a partir disso, eu vou filtrando. Então, depois da sinopse, eu falo, é isso que eu quero fazer, vamos pensar nos roteiros. E aí, o meu processo de roteiro, eu acho que o ChatGPT, o Gemini, ele escreve roteiros ruins. Mas o meu processo para escrever roteiro era escrever vários ruins até escrever o bom. E quando a IA escreve todos os ruins, eu sozinho escrevo o bom de uma só vez, entendeu? Então, o meu processo como diretor de criação sempre foi briefar a equipe para que todo mundo tivesse as ideias, a gente vai refinando os roteiros, a gente vai... É uma escadinha, né? Não é tipo assim, Sim, de repente chega o roteiro bom, você vai chegando. E a IA faz todo esse processo do ruim e do medíocre, a IA faz. Você quer um roteiro medíocre? A IA é maravilhosa nisso. E aí o que eu faço eu nunca uso a IA para escrever meu roteiro, eu uso para ela escrever diversas variações, eu leio, vejo todos, e aí eu pego e escrevo roubando as melhores ideias da IA e colocando as minhas. Isso eu consigo fazer muito rápido. Tudo isso que eu tô falando, às vezes, acontece no intervalo de 20 minutos, 30 minutos, assim. Tem aqui o roteiro, eu escrevi. E aí, a partir disso, vai pra parte da execução, e aí varia de ferramenta pra ferramenta. Mas esse processo todo entre filtrar tudo que tá acontecendo e chegar num roteiro pra gravar ou pra começar, ele acontece todo com IA, e ele acontece muito rápido, assim. É o jeito que eu achei de conseguir dar conta dessa velocidade toda. Não, e falando de roteiro, né, é muito engraçado, porque a gente recebe muito roteirista aqui, a gente fala muito sobre isso, né, sempre traz ali no final a IA, né, e aí às vezes a gente escuta, e eu escuto isso também nos bastidores, exatamente isso, mas aí o roteiro é medíocre. Tá, não, mas peraí, a gente não tá dizendo que você vai lá, vai pedir, vai receber um negócio. As pessoas têm essa consciência, né? Eu acho que isso deve... eu acho que você deve ouvir isso o tempo inteiro, né? Mas também a IA não é perfeita, assim. Ela vai te entregar um negócio que não vai sair direito e tal. Tá bom, gente. A gente não tá falando só de encomendar um projeto pronto e receber isso no colo, né? Esperar que ela vai resolver, acho que é a maior ingenuidade que a gente pode ter, assim. Por isso que é quebrar o seu processo em diversas etapas e entender onde ela pode entrar alternando com você, assim. Acho que esse que é o principal ponto, assim. Se você tem um jeito de fazer, a IA consegue aprender. Se você tem um jeito de fazer, você consegue explicar, eu tenho certeza que a IA consegue aprender e te auxiliar. Seja qual for a sua atividade, assim. E, por exemplo, uma outra coisa que eu uso muito é para contornar algumas limitações. Outro dia eu tava fazendo um projeto em Miami, que eu tinha que filmar, tinha uma modelo para filmar, tinha 1 hora e tinha um monte de cenas para fazer. E tinha um roteiro, e tinha várias locações. Eu fotografei os lugares que eu queria fazer e mandei pro Gemini e falei, tá aqui os lugares que eu tenho que fazer, quero que você crie um plano de quanto tempo eu posso ficar em cada um dos lugares para conseguir fazer. E aí tava lá uma ordem do dia, praticamente, assim. Que é uma coisa que me auxiliou muito nessa produção. Ou, por exemplo, quando vou gravar um vídeo... Assistente de direção mesmo. Assistente de direção. Vou gravar um vídeo para demonstrar tal tipo de Se eu não der umas limitações, ela vem com um roteiro absurdo, dizendo que eu tenho que ir no shopping, depois tenho que ir no parque e tal. Eu chego e falo, eu vou gravar na minha casa, eu tenho a sala, eu tenho o pátio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Estrutura o roteiro pra isso. Pô, isso é um adianto muito grande. Você fazer essas possíveis combinações. Aí tá pronto o roteiro, você fala, tá, e se eu fosse gravar no Ibirapuera? Ele vai fazer outro roteiro. E se eu fosse gravar no shopping? E se fosse... Você pede 10 dessa. Sim. Pô, você como diretor criativo ver essas opções é maravilhoso, entendeu? Que é literalmente o trabalho de ter uma equipe pensando em variações. Porque eu acho que a criação tem muito esse lugar, você tem uma ideia. Eu falo que cada ideia tem um multiverso dela própria. Assim. Cara, essa ideia pode ser feita de centenas de maneiras. Fazer isso manualmente demora muito, você não consegue explorar. Porque o tempo é sempre esse. Cara, tem até hoje, final do dia. Eu vou conseguir testar umas 2, 3 hipóteses no máximo. Com a IA eu consigo testar umas 30, 40, 50. E eu constantemente me surpreendo. Eu falei, eu não tinha pensado nisso aqui. Não tinha pensado nesse lugar. Pô, legal, vou usar esse fragmento pro meu material, que pra mim ele sempre é finalizado de forma humana, assim, eu nunca consegui pegar um roteiro inteiro da IA, na verdade só uma vez, que era o exercício era fazer gravar um vídeo que a IA fez o roteiro pra mim. Nesse caso, aí você eu teve peguei, que usar. Mas nunca aconteceu, cara, de pegar e falar, cara, tá pronto. Não, mas, ele fez metade é muita coisa. É verdade. É o que eu falo pra galera, meu LinkedIn, ele é ruim com LinkedIn, eu tenho que ajustar metade. Mas metade ele fez, cara.
Pô, imagina, metade do tempo. Pô, De acordo com a base de crédito da Abra, já assina como roteirista. Olha aí, já é muita coisa. é muito louco. Você escuta isso dele e você acha que ele vai falar, não, tudo na minha vida é feito com IA. Absolutamente tudo. Não, ele traz o humano, ele traz o que a gente sempre fala. Não, tanto que eu até falo, às vezes eu tava num painel que eu me apresentei, né? Todo mundo, o cara da IA, tá? Eu falei, eu sou o Paulo e eu queria já de cara dizer que eu não estou trabalhando menos com a IA, eu trabalho mais por conta da IA, porque agora eu tenho que aprender muito mais coisas. Eu acho que essa é a realidade, inclusive, de muitas pessoas. Que é tipo assim, cara, depois da IA, você acelerou um monte de coisa, mas você tá investindo mais horas. Porque você tá tendo que aprender um monte de coisa que você não sabia antes. E engraçado porque as pessoas ficam com preguiça, né? Porque elas olham a IA, quem não tem a IA ali no dia a dia ainda, olha como a coisa que vai resolver todos os teus problemas. Aí esse primeiro contato é aquele contato de que quando você percebe que não é bem isso. E aí você fala, puta, mas eu vou ter que fazer todo esse caminho. Vou ter que preguiça, treinar acho que eu vou pegar meu papel e caneta aqui e vou escrever na mão mesmo. E aí as pessoas vão deixando de lado, sendo que não é pra fazer. Tem um efeito Dunning-Kruger inverso aí, né? Você já sai de largada muitas curvas acima daquilo que você supõe que sabe. Não, e é porque muito... a IA te mostra muito, assim, e você não sabe esse aqui. Mas esse aqui tem 10 opções. E aí, se você não sabe escolher, você também não sabe. Não, e o efeito Dunning-Kruger é muito isso, porque imediatamente você fica, uau, isso aqui vai fazer todo o meu trabalho. E aí logo na sequência você fica, não vai não, nossa, que saco, não tô conseguindo fazer. Faz meia hora que eu tô brigando com esse negócio aqui, ele escreve muito mal, vou eu mesmo fazer. E aí é o momento que você deixa de aprender, eu acho. Assim, eu incentivo todo mundo você precisa passar por essa arrebentação, assim. Porque ela não vai te tornar mais produtivo imediatamente. Mas se você investir o tempo ali pra treinar e aprender o processo, com certeza vai funcionar. E nos seus projetos você tem percebido que as marcas ou os profissionais que estão envolvidos em todo o processo estão já mais abertos, preparados ou sabem pedir? Conta um pouquinho desse universo aí, principalmente nas tuas relações com as marcas, se eles estão preparados. Eu faço muito treinamento, desde grandes agências até grandes marcas, mais focado nos departamentos de marketing. Eu acho que tá todo mundo buscando, assim, é inevitável. Acho que não tem um lugar hoje que a pessoa não tá ali entendendo como a IA pode amplificar o negócio, assim. O que eu sinto é que existe meio que dois tipos de profissionais, assim, aquele que tá muito afim e ele sabe que inevitavelmente parte do trabalho dele vai ser automatizado e ele quer isso, porque ele quer fazer outras coisas. E tem uma outra turma que tá preocupada em mostrar que ainda não dá pra fazer com IA, entendeu? Tô brecando um que pouquinho. Veja bem, isso aqui não dá pra fazer com IA, olha, isso aqui não dá pra fazer com IA. A pessoa que chega orgulhosa, olha, isso aqui eu fiz sem IA, hein? Eu falo, caramba, você podia ter utilizado. E no fim das contas, os grandes líderes ali, eles raramente estão preocupados se você usou IA ou não. Ele tá preocupado se tá bom, né? Você tá preocupado se a sua equipe tá usando, você tá preocupado se o material tá funcionando, se ele tá dando resultado. Pô, se a IA te ajuda nisso, maravilhoso. Né? Então, eu acho que tá todo mundo afim, mas eu sinto um pouco dessa divisão, assim, e naturalmente um pouco dessa resistência. E uma coisa que é inevitável, que as grandes empresas, elas acabam sendo lentas demais para implementar diversas coisas. Porque a gente tá falando de ferramentas que precisam de homologação. Então é muito comum você ver em grandes marcas. Faz um piloto de dados, que de repente tem toda uma questão sensível, toda uma questão de segurança, de homologação. Ninguém sabe direito para onde as coisas estão indo. Então, naturalmente, as grandes empresas, elas não estão na agilidade das ferramentas. E é muito difícil, porque as ferramentas lançam toda hora. Toda hora lança um player novo. Para você implementar isso, uma coisa é para mim, cara, que sou um criador de conteúdo, eu publico o que eu quiser. Utilizando todas elas ao mesmo tempo. E o meu conteúdo ainda é sobre isso. Então, exatamente. Mesmo se... Meu papel é esse. Agora, para uma grande empresa implementar uma IA de imagem para publicar, cara, tem muitas questões envolvidas de jurídico, de legal, de um backlash que aquilo pode ter, que é uma coisa que já está começando a rolar. Tenho visto várias campanhas que tem um monte de gente dando hate ali porque foi feito com IA. Então, de fato, a velocidade não é equivalente, né? A velocidade, eu falo que pela primeira vez a gente tem mais ferramenta do que gente usando. É um fato, assim. A quantidade de IA de imagem e vídeo que tem, ela é desproporcional à quantidade de vídeo que a gente está vendo sendo feito com IA, comercialmente falando, assim. E até mesmo a demanda, né? Só para fazer esse fechamento. Eu acho que até mesmo eu tenho sentido assim, toma, faz, né? Martela isso aqui. Mesmo sem que os profissionais já estejam preparados e adaptados a esse novo modo de fazer. Então existe também um excesso algo, de principalmente a parte de audiovisual, assim, cara, é experimental, entendeu? Sim. E as pessoas precisam ter essa noção que é experimental, que não vai ser perfeito, que você não vai ter o controle que você tem
Você quer o controle total? Você vai trabalhar com um 3D animação, você vai fazer um live action com uma grande verba de produção, você vai poder escolher todos os detalhes de uma produção. Com a IA você não vai conseguir, com a tecnologia que a gente tem hoje. E acho que nem todo mundo às vezes está preparado para isso, assim, sabe? Paulo, eu sei que você já falou bastante sobre isso, mas eu queria te fazer a pergunta de uma forma mais objetiva até. Como construir uma boa história usando IA? E aí, levando em conta que a gente tem um público que gosta muito do papel e caneta. A gente tem um público que gosta muito da tela em branco, tela mesmo, com post-it ali. A gente traz muito roteirista aqui que abre seus processos criativos e normalmente, né, eles trazem fotos de coisa escrita ali de rascunho e muitos post-its, e é uma coisa muito colaborativa também, porque são mesas de roteiro, né? Exatamente, é uma mesa de roteiro com vários profissionais, então às vezes é uma coisa muito presencial mesmo. É possível pensar em uma mesa de roteiro, por exemplo, de uma série, usando IA? Eu acho que eles vão saber responder isso melhor do que eu, porque eu sempre falo que quem faz sem IA e tá aberto pra tecnologia vai saber fazer com IA, se a pessoa se esforçar para isso. O que eu fiz recentemente, que é muito legal, e eu faço muito quando eu tô trabalhando em projetos comerciais, que eu falei muito do meu processo criativo pro meu conteúdo orgânico. Pros trabalhos comerciais que eu faço, eu sempre fui muito o cara de fazer workshop, de fazer post-it, de fazer ideação, muito assim, cara, design sprint, design thinking, eu amo esses processos. Hoje eu acho que eles fazem menos sentido, partindo do princípio que a gente consegue registrar tudo digitalmente e amplificar isso com IA. Então, uma coisa que eu faço muito quando eu tô trabalhando mais sozinho, sempre que eu vou pra uma reunião de brainstorm, ela tá sendo gravada. E eu sempre... É o kit, cara. Eu gravo uma reunião de brainstorm e quando ela é boa, ela é a coisa mais importante pra gerar ideia. Eu pego um material de guide da marca, ou briefing, ou um direcionamento. E eu falo que é o áudiozão do propósito. Assim, eu faço um áudiozão de 5, 6 minutos de tudo que eu acho que poderia ser. Quase um brainstorm solo. Eu junto tudo isso no LLM e aí eu começo a trabalhar. Então tudo isso é o ouro pra uma IA trabalhar junto com você. E em muitos casos, às vezes daí sai o roteiro. Quando tem um brainstorm muito bom, fala, baseado em tudo que a gente falou. E nisso, escreve o conteúdo pra gente. A taxa de assertividade é muito grande, porque ela vai fazer justamente a união desses diversos pensamentos. E uma coisa que eu fiz recentemente foi num workshop para definição de uma nova marca e um conceito. E tinham mais ou menos umas 6, 7 pessoas. Foi um dia inteiro. E padrão, cara, fazer documento, sprint de meia hora, as pessoas apresentavam. E eu fui gravando tudo que a gente tava fazendo. Tudo. Chegou no final, o último exercício era escrever um manifesto. E pela primeira vez eu peguei e falei, baseado em tudo que a gente falou, escrevi um promptzão, você precisa escrever um manifesto disso. O primeiro resultado, eu li em voz alta na sala, as pessoas falaram, é isso. As pessoas falaram, é isso que a gente quer falar, é isso que a gente precisa dizer. Essa é a nossa estratégia. Porque era o conhecimento de todo mundo, então naturalmente a IA conseguiu abrigar essas opiniões todas. Eu sei que isso pode ser meio perigoso às vezes, né? Querer colocar... Todo mundo vai fazer assim agora. Meio perigoso, porque nem sempre vai sair bom, mas você gerir esse conhecimento de forma menos enviesada, eu acho que é um grande benefício. Porque é muito isso, assim, a gente tá todo mundo conversando aqui e cada um tá ouvindo o que quer. Sim. A IA vai ouvir tudo. E vai deixar gravado tudo. Então, utilizar a inteligência artificial nesse processo para unir as diversas ideias e passar por filtros, seja uma estratégia, seja um brief, seja um do's e don'ts, seja uma verba, é algo que eu acho bastante poderoso, assim, para qualquer formato, cara. Seja para fazer um Reels de 30 segundos, seja para um roteiro de série, eu acho que é super possível, assim, sabe? Nossa, aliás, desculpa interromper, mas eu tenho uma pergunta quase pessoal aqui que surgiu, mas eu acho que pode ser uma dor de todo mundo. Você estava falando sobre tudo isso? Cara, você falou sobre brainstorm, né? De colocar ali a coisa da marca e tal, o processo criativo comercial, né? E essa questão de proteção de dados, por exemplo, de um projeto que ainda é um segredo de marca? É um risco? É um problema? Porque eu fico com medo, eu não coloco. Eu não consigo fazer. Eu não consigo usar a IA ainda para fazer alguma coisa de alguma marca, algum briefing de marca. Faz sentido isso? Eu tô com medo que não precisa existir? Não, tem que ter. Acho que tudo depende do nível de compliance que cada uma das empresas tem. Mas muitas empresas, por exemplo, não permitem que os usuários usem o ChatGPT, porque o ChatGPT utiliza, a não ser que você tenha um plano Enterprise, ele vai sempre utilizar as suas informações para treinar o modelo. Ele não vai pegar a sua informação e transferir para outra pessoa, porque senão o modelo seria extremamente frágil. Às vezes a pessoa fala, tô trabalhando aqui numa campanha para um banco X,
o banco Y lá vai perguntar o que o banco X tá fazendo, aí ela vai contar. Não, é óbvio que ela não vai fazer isso. Sim, Porque senão eu colocava um monte de mentira sobre você lá, e aí isso virava conhecimento da IA. Isso não existe. Ela usa a linguagem como treinamento, não as informações. Ponto, assim. Então, esse medo que às vezes as pessoas têm de vazar a informação, cara, não vai vazar. Sério, assim. Tipo, não tem como ela vazar. Mas sim, ela vai utilizar o teu conhecimento pra treinar. Então, até quando eu falo, pô, você tem que ensinar a IA a criar roteiro, você literalmente tá ensinando ela a criar roteiro melhor pros outros. É inevitável. Ela não vai usar o teu método, mas ela vai ficar melhor em criar roteiro. Sim. E é isso que todo mundo tá fazendo no mundo hoje. Tem quase 1 bilhão de pessoas treinando o ChatGPT. A gente é o treinamento do ChatGPT. Ele chegou até aqui com as informações da internet e agora ele vai chegar em outro lugar baseado no que a gente tá colocando lá. Que essa é a parte que a galera... Ou seja, vai ser ainda mais. Vai ser ainda mais. E vai ser ainda mais pessoal, porque você fala com o ChatGPT diferente de como você publica num blog, entendeu? Então é óbvio que ele vai ficar melhor. E a gente está ingestando os insights, porque o meu ponto é, se antes trabalhamos com correlações de tudo que já estava para trás, quando você cria e ingesta lá o que foi criado, a tendência é que ela vá melhorando a partir da criação. 100%. Que é a centelha do humano que foi lá. Então o formato mais seguro é você utilizar os modos Enterprise ou você ter uma IA proprietária utilizando um modelo de linguagem existente, né? Então hoje tem diversos modelos livres, como o DeepSeek, como o Llama da Meta, que você pode criar o mundo AI, instalando ele num servidor seu, com as informações armazenadas no seu computador, rodando um modelo de linguagem. Inclusive o ChatGPT tem uma API, né? Você pode criar uma IA sua, narrativo AI. Ela é o ChatGPT com o pré-treinamento que você fez. Esse é o formato mais seguro, porque você consegue ter um banco de dados proprietário. Mas eu confio no Google. Tá confiando. Eu uso o Gemini para isso, assim. Principalmente quando eu tenho informações sensíveis de algum cliente, ou eu uso o Notebook LM, que ele é privado, ou eu uso o Gemini, que você pode criar uma conversa também privada, assim. Eu me sinto mais seguro de colocar lá, assim. Nossa, que dicona. Massa. E o Gemini é outra coisa importante. Eu tenho levado a palavra do Gemini em muitos lugares. Porque ele tem 7 vezes mais memória que o ChatGPT. Isso é uma diferença brutal, entendeu? Porque, vamos supor que você tem uma apresentação de 500 slides. E você vai colocar pro ChatGPT e falar, ChatGPT, faz um resumo aqui e tal. Ele vai mentir pra você que ele viu tudo, porque ele não viu tudo. Porque essa apresentação vai exceder o limite de memória dele. Só que ele não fala isso. Ele nunca fala isso. Que louco isso. Então eu costumo falar que ele é tipo... antes da nossa reunião, dá uma olhada nessa apresentação. E aí tem 10 minutos pra reunião e tem 500 slides. Você, tipo, vai pulando, vai vendo meio que por cima e fala, não, peguei. O ChatGPT faz exatamente isso. E isso faz com que, na verdade, ele seja mais burro. Porque ele não tem toda a informação que você colocou. E ele vai inventando coisas, Sim. que é uma coisa que todo mundo já deve ter percebido, que ele inventou essa informação. Sim, tem que tomar muito cuidado. Do jeito que a gente meio que inventa. Você viu o slide 1, slide 5, slide 7, você meio que imagina o que tem entre esses slides. Sim. Ele meio que faz isso. O Gemini tem 1 milhão de tokens, que é muita coisa. É muita coisa mesmo. E aí ele consegue lidar com muito mais informações. Então se você for trabalhar num projeto que tem... Você vai subir lá muitos logs de reunião. Eu subo todas as reuniões, meu. Tô fazendo um projeto com um cliente que a gente tá no 5º conteúdo. A gente faz várias reuniões, eu gravo todas elas e toda vez eu vou subindo lá. Agora pega esse feedback, agora é isso. Faço um roteiro, eu coloco lá. Outro dia eu peguei os comentários das pessoas do post e coloquei lá. Tudo isso vira um alimento pra criar melhor. Sim. Só que o Gemini é o único que tem 1 milhão de tokens. Pra você ter uma ideia, os outros têm 100 mil, 200 mil. É muito menos. Você tá usando mais o Gemini do que o ChatGPT, bem mais. Então. A minha lógica hoje é, você precisa criar um negócio rápido, que eu não vou dar muita informação, que é tipo, pensei numa coisinha aqui que eu sei que não precisa de tanto contexto, eu uso o ChatGPT. Porque eu acho a interface dele melhor, acho ele mais rápido. E eu tô acostumado. Se é um projeto sério, que eu vou ter bastante informação, que eu vou trabalhar durante bastante tempo, eu tenho usado o Gemini. Essa tem sido minha divisão. O ChatGPT é o dia a dia ali, preciso de uma informação rápida. Sim. Pô, quero fazer uma pergunta aleatória, eu uso ele. Para trabalho mesmo, só o Gemini. Vou trazer um case aqui da Mundo mesmo. A gente escreveu um roteiro que precisava de fontes muito confiáveis, que era para uma área da medicina. Então precisava de fontes muito confiáveis. A gente fez pelo ChatGPT e pediu essas fontes. E aí o ChatGPT trouxe links aleatórios. A gente colocou no roteiro. Quando a gente foi checar cada link, não ia para nada. Ia para lugar nenhum. Quando foi que você fez isso? Umas 2, 3 semanas. Não, aí a gente pediu pro Gemini, o Gemini já, como Google, né? O Gemini já não, ele já trouxe. Ele já trouxe as fontes mesmo com links que funcionavam de verdade, ó. E o pior é falar que tem num link e não está, né? Que é uma coisa que acontece muito, assim, que eu já caí nessa. É uma coisa básica, tá né? Link, você entra lá e você dá um Command F de encontrar e ele não tá. Você fala, de onde você tirou isso? Aí ele pede desculpa, né? Não, me desculpa, você tem razão.
Então, eu sempre acho o Gemini melhor para isso. E para buscar fonte tem a função de Deep Research, né? Que tem tanto no ChatGPT e no Gemini, que ele faz uma pesquisa profunda. Essa, até o momento, eu nunca vi errar, assim, quando você bota o Deep Research, tanto que ele demora às vezes uns 20 minutos para fazer. Toda vez que eu fiz, eu nunca fui lá no link e não estava a informação. Então, sempre quando é para fonte, eu uso o Deep Research, seja do ChatGPT ou do Gemini. Massa. Aproveitar que a gente deu, né, essa expandida, o que você tem visto, você que está circulando nos principais eventos, com as principais marcas, né, falando sobre o que você tem sentido de tendência? O que vem por aí, próximos anos? Isso tende a se metamorfosear em outra coisa, do ponto de vista do trabalho, quer dizer, tem tanta coisa, né? Vamos fazer um exercício de futurismo. O que você vê de futuro? Eu sempre acho muito difícil olhar a longo prazo. Eu nunca gosto de arriscar muito meus palpites a longo prazo, porque eu acho que a chance de eu errar é muito grande. Mas olhando para curto prazo, a gente tem os agentes, né? A agentificação de tudo, assim. Então, plataformas como Humanos e como o Agente GPT, o Operator, que é esse passo à frente do LLM, né? Que hoje o LLM ele te ajuda a pensar e escrever, ele domina a linguagem. O agente ele executa as coisas para você. Ele, de fato, ele utiliza um navegador para fazer coisas. Então, um agente hoje ele consegue reservar um restaurante, consegue comprar uma passagem, consegue fazer uma compra no supermercado online. Consegue hoje, não é tipo assim, vai conseguir. Não, hoje, se você pegar Humanos, instalar ele, dá pra usar de graça, inclusive, e pedir para ele comprar alguma coisa na internet. Deixa eu te perguntar, o Manu está fazendo ele isso. vai comprar. Hoje eu coloquei o Humanos para operar meu LinkedIn. Ele opera o LinkedIn. É até engraçado que ele para de operar quando vem a tela de provar que ele é humano. Aí você tem que assumir o controle, provar que ele é humano e ele continua usando. Essas são as etapas que as IAs elas param hoje. Mas hoje, tudo que você consegue fazer no navegador, a IA consegue fazer se você instruir ela. Então, pensa isso um pouco mais à frente, assim. Ela vai com tecnologias como o MCP, que é um protocolo do Claude. É meio que quase a entrada USB da IA, assim. Que às vezes a gente fica com essa sensação, com esse pensamento de, o After Effects tinha que ter uma IA para fazer as coisas do After Effects para mim, ou Premiere ou tal. Isso não vai ser mais necessário porque você vai ter uma IA que controla o seu computador, que aprende a usar o Premiere e usa o Premiere para você. Chama MCP. Vale pesquisar, assim. Se você colocar MCP e alguma coisa no X, você vai encontrar alguém que já criou um MCP de alguma coisa. Que é o formato do agente usando o seu próprio computador. Então isso para mim é a curto prazo, que eu digo, sei lá, num espaço de 6 meses, 1 ano, é todo mundo tendo um agente desse tipo funcionando bem, assim. Que é um passo à frente ali. Que é onde todo o trabalho braçal, ele meio que vai embora, literalmente. Assim, recortar a imagem. Tipo, tudo que é simples, que a gente perde tempo hoje, acho que ele quase que deixa de existir, assim. Tipo, tem uma fala que eu gosto muito que é: os trabalhos fáceis, eles vão desaparecer. Os trabalhos de média dificuldade são os novos fáceis. E os trabalhos que antes eram praticamente impossíveis, agora eles são de média dificuldade. Tipo, tudo se torna mais possível, assim. Então, no meu ver, a curto prazo é isso, assim, sabe? E aí, para fechar, o que os profissionais, nós profissionais criativos, precisamos estudar hoje para estar à frente mesmo? A gente estava falando aqui, né, daquele passo além, né? Depois da preguiça, depois de falar, não, tá, daqui eu tenho que passar. E aí, o que eu estudo? Eu acho que todo mundo precisa reservar um tempo do dia pra estudar IA, assim. Eu acho que é inevitável, sabe? Tem que ser meio inglês, assim. Se você não estudar todo dia um pouquinho, você não vai pegar, sabe? Às vezes eu sinto que as pessoas têm uma falsa sensação de que ouvir um podcast e ir num evento vai trazer o conhecimento de IA dela. Imagina se você quisesse aprender inglês vendo um podcast por semana e indo num evento a cada 15 dias, um mês. Você dificilmente iria conseguir. Sem praticar, né? Sem falar. Sem praticar, sem ouvir música. Sem ouvir música, sem ver série. Exato. Você só vivendo portuguesão uma vez a cada 15 dias você vê uma coisa em inglês. Você nunca vai conseguir. Então, acho que o principal ponto é, independente do que for, você dedicar uma parte do seu dia, ou no mínimo um dia sim, dia não, assim, pra estudar, você naturalmente vai encontrar o caminho, assim. Porque acho que são coisas diferentes pra cada pessoa, de o que é mais importante saber. Mas reservando esse tempo, mais óbvio que seja, eu acho que é a coisa mais importante. Com esse tempo dedicado, acho que todo mundo precisa dominar um LLM, assim. Sentir que o ChatGPT, o Gemini ou o Claude, que você é muito bom nele. Muito bom nele. O critério que eu falo pra você, mas eu sou muito bom. O que é ser muito bom? É você ter a sensação que você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu tenho essa sensação de que eu conseguiria aprender qualquer coisa hoje.
usando um LLM, assim. Ah, sabe fazer isso, cara? Eu não sei, mas eu acho que eu consigo aprender rapidamente. Porque eu vou usar o meu LLM ali pra me dar informação disso, assim. Então, se você tem essa sensação que você tá com essa fluidez e de que o seu LLM pode te ajudar a fazer qualquer coisa melhor ou mais rápido, quer dizer que você já tá usando bem. Se você ainda não tem essa sensação, você precisa tentar mais, pesquisar mais. Seja fazer um curso, ver vídeos de criadores de conteúdo com IA e praticar, assim. Eu acho que daí tem esse lugar de... Não vai ser fácil na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Você tem que encontrar esse seu formato, assim, sabe? E aí, naturalmente, você vai plugando outras ferramentas de imagem, de vídeo. Eu acho que é peculiar para cada um, mas ter um domínio do LLM é muito importante, assim. Tanto que eu testo ferramenta todos os dias e eu sempre uso o ChatGPT ou o Gemini para me ajudar a usar ela. Que é o exemplo que eu dou. Eu não escrevo mais prompt de imagem e vídeo. O Gemini escreve para mim, baseado num direcionamento que eu dou para ele. Outro dia saiu o novo Eleven Labs lá de locução, que é um jeito diferente de fazer prompt para locução. Eu não sabia... E eu tava com pressa, e eu não quis ver os vídeos. Eu peguei o link do FAQ e mandei pro Gemini e falei, preciso gerar uma locução assim, assim, assado. Estuda aí e me dá um prompt pra eu fazer ela. Nossa, ele me devolveu, eu copiei, colei o prompt e saiu. Depois eu falei, nossa, eu nem sei o que eu fiz, mas funcionou. O resultado ficou bom. Aí depois eu tive que fazer de novo, eu não conseguia fazer. Aí eu parei e falei, não, tá bom, eu vou ter que aprender. Vou ter que aprender mais essa. Deu certo aquela vez, mas agora... Então acho que é uma jornada, assim, e a gente não vai aprender de uma vez, mas isso precisa entrar no nosso dia a dia e precisa fazer parte da cultura, assim, sabe? Eu falo, toda vez que eu vou numa empresa, eu falo, cara, isso precisa fazer parte da cultura de vocês. Vocês vão falar disso constantemente, precisa ser uma coisa natural. Não é um momento e dá pra ter um ritual ou outro, mas se isso não fizer parte da conversa, é a evolução natural da forma que a gente utiliza a tecnologia. Então a gente naturalmente precisa colocar isso no nosso dia a dia. Faz sentido? Faz muito. Faz eu muito. Acho que não volta pra trás mesmo. Eu também acho que não volta pra trás. E essa resistência, quanto antes a gente quebrá-la, né, e perceber que a gente é parte do processo, né? Acho que antes a gente melhora esse caminho. E que sempre vai ter outras coisas pra fazer. Sim. Então, mas ele vai fazer isso. Beleza, mas o que mais você quer fazer aí que você não podia fazer antes? Né? Que outro processo você vai querer fazer? Tipo, hoje o meu conteúdo, parte dele é de coisas que eu queria fazer antes e eu não conseguia. Pô, eu sempre adorei animação, fui diretor de criação de várias animações, mas eu nunca tive a chance de fazer uma com uma ideia que eu tinha. Pô, agora eu tô fazendo. Mas aí eu não tô mais lealtando, porque ela tá fazendo isso. Eu não tô, eu gostava de fazer, mas eu não faço mais isso agora. Então, olhar muito pra esses lugares de onde a IA vai te substituir e olhar com bons olhos, sabendo que você vai poder fazer outras coisas. E que sempre vai ter espaço pra fazer essas outras coisas, principalmente se você tem boas ideias, que acho que é o começo do nosso papo. Exatamente. Que se a ideia é legal... então, se a ideia é legal, cara, que legal que tem todas essas ferramentas pra executar ela. E conhecer essas ferramentas vai te ajudar a viabilizar coisas que você imaginou que você nunca ia ser capaz, ou que você precisar de muita grana, ou de muito recurso. E agora você precisa de uma ideia boa, entendeu? Perfeito. Fechou. Sensacional. É isso, gente. Tem que falar. Paulo, obrigada. Aliás, falando sobre estudar, sigam o Paulo no Instagram, que, cara, é só conteúdo bom. É uma aula todo vídeo. Esse sigam o Paulo no Instagram, assim, eu não sei, acho que assim, metade dos seus seguidores, mentira. Mas muitos seguidores falam... Outro dia a gente tava num evento, falei, você já segue esse é o Paulo, mas você já segue ele? Então segue agora. Eu sou essa pessoa. Eu falo, não, você precisa seguir o Paulo, assim. Não, esses são os melhores seguidores, Não, porque eles chegam e ficam, eles vêm muito bem recomendar, então muito obrigado, Paty. Eu faço Obrigado, isso mesmo. Valeu demais. Valeu. Pô, obrigada por vir, assim, realmente, obrigada por compartilhar tanto conhecimento aí com a gente. Foi incrível. Mesmo. Valeu demais, galera. Valeu. Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.